Bem, amigos, Conselhos Grandiosos de Salomão, capítulo 23 aqui. A gente aprende grandes conselhos com Salomão, e como eu estava falando a vocês, conselhos que são sábios, e eles estão em blocos aqui, do 22, capítulo 22, versículo 17, até o capítulo 24, versículo 22, são conselhos que Salomão está dando e um bloco de conselhos. Já eu li para vocês ao longo desses últimos sermões. O 23, capítulo 23 aqui, a gente encontra 13 desses conselhos ou desses provérbios sábios aqui. Primeiro, ele começa dizendo no versículo 1 ao 11, conselhos sobre o seu comportamento. Tem coisa que você anda fazendo aí que ele diz, olha, é errado isso que você tá andando, que você anda fazendo e não vai te levar ao local que você quer. Depois do capítulo 23, do capítulo 23 até do versículo 12 ao 18, ele fala sobre os seus sentimentos. Se você não modular seus sentimentos, se você não souber o que está acontecendo no turbilhão do seu coração, também você vai tropeçar. Depois ele fala que você deveria dar atenção à família. Lembre-se que quando todo mundo te nega, os únicos que vão te ter de volta é a tua família, ou ao menos espera-se que a sua família o tenha de volta. Por isso a importância de você avaliar e cultivar o seio familiar. Depois, final, ele termina do versículo 29 ao 35, ele termina falando sobre os vícios. Bem, essa sabedoria que Salomão está declarando aqui, esses conselhos que ele nos dá, são conselhos para uma vida inteira. Esses conselhos mostram desde o comportamento mais simples, mas também aos sentimentos, aos relacionamentos familiares e também sobre o perigo de você ter um tipo de vício. Bem, ouça os conselhos de Salomão aqui. Conselhos sobre comportamento. Versículo 1, quando você se assentar para comer com um governador, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta, se você é um glutão. Não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganadora. Vamos parar aqui, olha. Primeiro ele começa dizendo que se você vai sentar à mesa com alguém, em especial um governador, você deveria levar bem em conta quem está diante de você, não necessariamente a comida em si. Então, às vezes, comer com alguém mais fala sobre a pessoa do que necessariamente sobre a comida. Por isso, você não deveria, no versículo seguinte, ser glutão. Era preferível que você coloque a, uma faca em sua garganta do que você comer de forma desvairada. Então ele fala aqui do vício, do comportamento de comer como um glutão aqui, não cobiçando aqueles pratos deliciosos. Olha, se tem uma pessoa que tem uma coisa, você não deveria cobiçar essa coisa que o outro tem, porque cada um está num estágio. Porque essa comida, ela é enganadora. Você vai lá e você quer comer demais, só que lembre-se, você está sentado na presença de um governante e você não pode ser glutão. Por quê? Porque essa comida que você está comendo, você vai pagar um preço muito alto sobre ela. Qual é o preço que você vai pagar? O fato do cara te conhecer muito bem. E talvez, depois que ele coma com você, tome uma decisão de que não deveria ficar perto de você. Porque nesse almoço ele conseguiu perceber muito mais do que somente comer. Bem, não se fatigue para ficar rico. Não aplique nisso sua inteligência. Então tem gente que está o tempo todo buscando ali querer ganhar dinheiro e tudo mais, e a pessoa está acabando com sua energia porque ela quer ficar rica. Bem, não deveria você ficar exausto para poder ficar rico. Não aplique sua energia nisso. Eu já vi muitas pessoas correndo atrás do dinheiro e perdendo sua família, perdendo sua saúde, perdendo o tempo de vida seu, porque tempo não é dinheiro. Já falei a vocês, porque Provérbios declarou isso daí nos versículos anteriores. Tempo não é dinheiro. Por que tempo não é dinheiro? Porque quem tem muito dinheiro acaba já não tendo mais tempo de vida.
Então, tempo não é dinheiro, tempo é munição, munição para o reino, para você atirar e atacar os inimigos da sua família, atirar e atacar os inimigos do reino. Dinheiro é munição, tempo é vida, tempo não é dinheiro. Por que tempo é vida? Porque se você tem tempo, você tem mais vida a viver. Se você tem mais dinheiro e pensar que dinheiro, tempo é dinheiro, então, se você tem muito dinheiro, significa que você vai ter muita vida. Não necessariamente. Você conhece pessoas que têm muito dinheiro e vai chegar um momento que ela vai morrer, mesmo tendo muito dinheiro e não vai conseguir se safar daquela doença. Por quê? Porque dinheiro, tempo não é dinheiro. É sabido que se você, de acordo com Salomão, né, versículo 5, você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada, porque certamente a riqueza criará asas, como a águia que voa pelos céus. É um fato, e eu já vi muitas pessoas aqui que elas começam a trabalhar atrás do dinheiro e tudo mais, e elas vão nesses show dos coaches e vão aprender essas coisas e tudo mais. E eu começo a ver, como pastor, né? A gente é uma espécie de pai, a gente começa a ver um embrião entrando no coração da referida irmã. E aí o embrião vai entrando no coração da irmã e modificando toda a irmã de dentro para fora. E aí o Salomão diz, né? Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada, e as pessoas se encantam com a oportunidade de ter muitos recursos, esquecem da família, esquecem do esposo, esquecem da esposa, esquecem dos filhos, e aí então elas abandonam a fé. Eu já vi isso acontecer já algumas vezes, porque certamente a riqueza vai fazer o quê? Criar asas, como a águia que voa pelos céus. Não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus pratos deliciosos, porque, como imagina a sua alma, assim ele é. Ele diz: coma e beba, mas não está sendo sincero. Então você senta na mesa de um rei, de um governante, e ele diz assim: coma e beba para você, mas ele não está sendo sincero com você, porque ele está mais querendo aprender do que realmente comer com você. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Tudo que você imagina em sua alma, querido irmão, você acaba se tornando. Lembre-se que a profetisa declara que quando contemplamos alguma coisa, quando contemplamos a Cristo, nós nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Quando você contempla uma coisa, quando você se imagina, imagina a sua alma de uma determinada forma, certamente você vai alcançar isso e você vai se tornar isso daí. Por isso a importância de você estar colocando diante dos seus olhos coisas que vão elevá-los e vão fazer com que você fique mais próximo de Jesus. Saiba que o autor continua dizendo: você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Aqui ele também declara que você deveria tomar cuidado com o que você fala. Se você é uma pessoa que fala demais, você vomitará o bocado que comeu e você terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Toma cuidado quando você sentar à mesa para você não comer demais e correr o risco de vomitar. Porque tudo que você falou não vai ter tanta relevância. Tome cuidado ali se você fala também demais na mesa do governante, porque ele vai descobrir quem você é e talvez tudo aquilo que você tente falar não vai servir de muita coisa. Bem, não fale com um tolo, porque ele desprezará a sabedoria de suas palavras. Parece que Salomão ele revive algumas mensagens que ele já falou aos reis nos capítulos anteriores, para você sair de perto de um tolo, para você não ficar falando com um tolo, porque o tolo vai desprezar a sabedoria que você fala em suas palavras. A gente fala algumas coisas sobre sabedoria, a gente está falando algumas coisas sobre o reino de Deus e tal, mas tem gente que é tola e despreza o que a gente fala, não está nem aí, não se preocupa muito com isso. Sabe o que acontece? Essa pessoa, ela, de acordo com o autor, ela acaba jogando fora as pérolas, as coisas boas que você fala. Então era preferível que você não gastasse tempo com esse tipo de gente. Não remova os marcos antigos, nem encontre nos campos dos órfãos, nem entre, desculpe, nem entre nos campos dos órfãos. Ou seja, remover os marcos antigos é esquecer
daquilo que te trouxe até aqui. Você conversa com algumas pessoas e elas dizem: ai, para de viver isso, viva uma nova vida, uma nova história, faça coisas diferentes e tudo mais. Até uma certa medida, isso vale muito a pena. Porém, se você esquecer da onde você veio, você vai acabar passando por cima dos outros. E eu já vi pessoas que recebem recursos financeiros, pessoas que estão em outro estágio de vida e elas acabam esquecendo da onde elas vieram e elas acabam sendo grosseiras, elas acabam sendo ali soberbas com as pessoas que estão em estágio diferente do dela. Portanto, não remova os marcos antigos. Leve em consideração o que os seus pais te ensinaram no passado. Leve em consideração da onde você veio, as coisas que te formaram. Nunca se volte contra os seus professores, aqueles que ensinaram você. Nunca remova ou não remova os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o redentor deles é forte e defenderá a causa deles contra você. Então, você não deveria se levantar contra a igreja, não deveria se levantar contra as pessoas de Deus. Por quê? Porque o redentor dessas pessoas é forte e vai ser contra você. Quantas vezes a gente viu já pessoas que, e o que parece, às vezes, os nossos maiores algozes são pessoas que um dia já foram membros de nossa igreja. Elas são as pessoas mais ferinas em suas críticas à igreja. Elas combatem a igreja. Já viu gente, por exemplo, que quando abandona a fé não quer nem que você fale que ela está errada, não quer nem que você fale sobre Deus, sobre igreja. Bem, é justamente isso. Não se volte contra as coisas do Senhor. Por quê? Porque certamente o Senhor é forte e o Senhor se levantará por essas pessoas que você acaba atacando. O texto ele começa aqui com vários conselhos que nós lemos aqui até o versículo 11. Eu sempre faço de 10 em 10 versículos, né? Ou 9 versículos, eu fecho ali o versículo, a perícope. Mas o texto aqui traz aí vários conselhos que eu explanei a vocês. Desde se comportar em uma refeição diante de uma festa, por exemplo, você deveria se comportar porque ele diz que não deveria comer tudo. Sabe aquele irmão que leva o pratinho, sabe aquele irmão que vai na festa dos outros e quer comer de tudo e faz aquela amontoada? Ele diz assim, ó, cara, você não deve fazer isso. Tenha sensibilidade, tenha bom senso. Bem, quando você estiver na presença de autoridades, tente comer de forma comedida. Não só comer, mas falar. Sabe aquelas pessoas que têm risadas muito altas, né? Puxa, você está diante de uma autoridade, você está num ambiente mais fechado, você deveria ter essa noção de que você tem que se comportar em determinados ambientes, né? Tem ali o comportamento social. E, inclusive, na época de Salomão, ele explicava sobre isso para os reis. Também sobre a ganância, nós percebemos aqui o versículo 4 e 5 fala sobre as ganâncias e o interesse pessoal. Cuidado com a ganância. Cuidado em você, né? Se você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada, porque certamente a riqueza criará asas como a águia que voa pelos céus. Então, tomar cuidado com a ganância e os interesses, porque vão te levar. As riquezas são assim, elas voam. Algumas coisas são pueris, algumas coisas são líquidas. Também ele declara aqui, o versículo 6 e 6, 7, para nós não termos inveja e termos cuidado com as palavras. O versículo 8 e 9 é também declarado que deveríamos respeitar as pessoas. Por isso que o autor diz: não remova os marcos antigos e respeite as pessoas, porque o redentor dessas pessoas é forte e ele vai defender essas pessoas. Então tome cuidado ali com você desrespeitar os outros. Papai dizia que a gente precisa de tudo, né? Eu me lembro papai falando assim, Anderson, a gente precisa de tudo, a gente precisa até do capim que está no chão. Quando você pisar, sei lá, num cocô, você vai na onde? No capim e vai limpar o seu pé. Então, trate bem a todos. Seja respeitoso até com o mendigo. Trate bem a todos. Por quê? Porque um dia nós podemos precisar dessas pessoas. E isso voltará a nós. Portanto, quando lemos o texto aqui, nós percebemos Salomão trazendo conselhos preciosos e que talvez, se você
cumprisse esses conselhos, você sairia de muitos problemas. O nosso comportamento, e por que ele está falando sobre conselhos aos reis, sobre o comportamento dos reis, é uma marca de quem nós somos. Por isso, a gente precisa buscar a sabedoria de Deus para nos ajudar a viver melhor. A gente deveria buscar essa sabedoria do Senhor. Sem essa sabedoria do Senhor aqui, nós acabamos fazendo muitas coisas erradas, sem esse toque, sem esse sensor, né? Uma vez eu falei para vocês, à luz de Provérbios que 19 ou algo desse tipo, que Salomão fala que deveríamos ter sensores, né? Então, um carro, um avião que tem muitos sensores é um avião que vai conseguir te dar melhor noção sobre os aspectos que você está dirigindo. Então, uma pessoa que tem mais sensores, uma pessoa que consegue entender melhor várias coisas, vários âmbitos de sua vida, ela vai viver melhor, ela vai poder se portar melhor, ela vai poder andar mais fácil, ela vai poder andar melhor. Por isso, sem essa sabedoria, você acaba fazendo muita coisa errada e nós temos aqui consequências negativas de não termos a sabedoria. Por exemplo, expressar palavras bonitas apenas não significa que uma pessoa seja sábia, mas as suas atitudes sim. Então, você deveria ter esse tipo de atitude, de acordo com Salomão, aqui, de não ficar falando coisas negativas para você mesmo, porque sua mente acredita. Olha como o texto bíblico. Porque como imagina a sua alma, assim ele é. Então, aquele irmão que fica o tempo todo de forma negativa, falando mal de si, ai, porque eu sou assim, ai, porque não sei o quê, meu Deus, eu tô tão ruim, eu tô tão cansado, eu tô tão isso, tão aquilo outro. Se você ficar o tempo todo falando isso para você, à luz de Salomão, você vai imaginar e você vai se tornar isso que você fala. Por isso, deveríamos assistir coisas que são belas, deveríamos observar belas artes, deveríamos ter belas músicas para ouvir, deveríamos olhar para coisas verdes, coisas boas. Por quê? Porque isso vai transformar a nossa mente por contemplarmos esse tipo de coisa. Então, quando você contempla coisas belas, quando você ouve coisas belas, quando você assiste coisas belas, quando você anda com pessoas belas, você acaba se transformando por esse ambiente. Quando você contempla a Cristo, você acaba se tornando mais semelhante a Ele. Assim como a profetisa declara, e o Bulhon até escreveu isso em seu livro, como se fosse uma paráfrase do texto da profetisa, né? Mais semelhante a Jesus. Ele fez a sua meditação de 94. Por quê? Porque ela declara que quando contemplamos, nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Então deveríamos contemplar coisas boas. Talvez esteja falando com você que está o tempo todo ouvindo músicas mundanas, linguagens chulas. Talvez você devesse mudar a linguagem e as músicas que você ouve. É possível também que você esteja assistindo muitas séries ou assistindo muitas coisas que não vão te edificar. É possível e é necessário que você também mude para que o seu comportamento e o seu subconsciente também mude. Você deveria assistir coisas que vão elevá-lo. Você deveria ver coisas que vão engrandecê-lo, fazer você ficar melhor ou melhor, mais próximo de Cristo. Perceba que eu não estou aqui com esse discurso à luz de Salomão e nesse versículo tentando fazer uma espécie de autoajuda, não é isso. Mas eu proponho a vocês ter uma ajuda do alto. Clamar por Senhor Jesus Cristo, ter a iluminação do alto para que todo o seu ser seja iluminado também. Também eu digo a vocês, à luz de Salomão, que a sabedoria, ela muda o nosso comportamento. E é por isso que Salomão pontua essa questão de termos comportamentos melhores e sermos moldados por esses comportamentos. Depois Salomão declara aqui, numa segunda fase do capítulo, ele fala sobre Provérbios 23, né, versículo de 12 ao 18. Conselhos sobre os sentimentos que as pessoas têm. Falei a vocês conselhos sobre o comportamento e agora vou falar sobre conselhos sobre os seus sentimentos. Eu não sei como é que anda a sua cabeça aí, não sei se você está bem, se está ruim, não sei como é que estão os sentimentos, os turbilhões, as emoções que você anda passando ou sentindo, mas ele vai te dar alguns conselhos sobre esse quesito do seu sentimento. Perceba como ele declara. Versículo 12. Aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos à palavra do conhecimento. Ó, se aplique a estudar,
se aplique ao ensino, se aplique às palavras de conhecimento. Ó, não é para ficar assistindo qualquer coisa, não é para ficar vendo qualquer coisa, não é para ficar ouvindo qualquer coisa, não é para você fazer qualquer coisa, mas sim coisas que vão te acrescentar o ensino. Eu disse a vocês aqui que às vezes aqui em casa a gente quase não assiste TV. Mas os meninos sabem o que é, né? Eles estão na fase deles e vê os meninos assistindo e às vezes nós colocamos alguns desenhos para eles, né? Cartoons para eles. E aí eu seleciono alguns que são da minha infância, né? Eu seleciono ali ó, cartoons bíblicos, eu seleciono ali alguns desenhos e esses desenhos são 100% em inglês. Por quê? Eles só assistem em inglês. Porque já que eles vão gastar 40 minutos, meia hora assistindo alguma coisa, que essas coisas que eles assistam possam engrandecê-lo de alguma forma, ou seja, aplicar ao seu coração o ensino e aos seus ouvidos a palavra de conhecimento. Eles vão assistir coisas que vão fazê-los aprender o inglês. Pode ver que os meninos falam melhor que eu. Eles estão aqui ouvindo e às vezes eu estou com um professor aqui e eles vão conversando com o professor, eles entendem quando eu falo alguma coisa errada. E você que mora na América deve perceber isso. Às vezes as crianças, por ter a facilidade, né, ou a cabeça mais mole, elas conseguem pegar as coisas mais rápido. Elas conseguem pegar a entonação mais rápida. O Eduardo, por exemplo, ele pegou muito bem o espanhol, ele já fala, ele já gosta de falar. O Pedro já é mais aplicado às coisas de inglês e tudo, eu sinto que ele é mais aplicado nisso. Então, aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos à palavra de conhecimento. O que você for fazer, faça de tal forma que você vai ganhar alguma coisa, que você vai aprender alguma coisa. Não deixe a criança sem disciplina. Você vai precisar disciplinar a criança. Por quê? Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Olha como o Salomão diz aqui, olha, você tem que ter disciplina e, se preciso for, castigar com a vara, para que ela não morra, para que ela não sofra, para que ela não seja uma criança que faz tudo o que quer, mimada, uma criança que vai ter problema lá na frente, inclusive no casamento. É por isso que você deveria não deixar o seu filho ficar ali muito tempo na televisão. Você deveria ter uma disciplina para que eles pudessem ler e estudar. Assim como a criança, você também deveria fazer essa disciplina, essa autodisciplina. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Eu sei que falar isso no dia de hoje, ai, pastor, nós temos aí as leis, né, do governo, as leis da educação, que não pode levantar vara na criança, que não pode fazer aquilo outro e tudo mais e tal. Mas perceba que Salomão declara o contrário que as regras de hoje nos mandam fazer ou nos permitem fazer. Você deveria castigar com a vara a alma dela, castigar com a vara, e livrará a alma dela do inferno. Em algum momento você deveria ser mais firme com a sua criança, porque esse é o contexto aqui, né? Não deixe a criança em disciplina, porque esse é o contexto aqui. Para que isso, pastor? Para que você pudesse educá-la num limite, porque o que existe hoje de crianças sem limites é porque não foram postos limites dentro do próprio lar. Também declaro aqui, à luz de Salomão, meu filho, se o seu coração for sábio, se você entender o que a gente está propondo aqui, também o meu coração se alegrará. A Salomão diz que vai ficar tão feliz se você buscar sabedoria. Agora imagine Deus falando, eu estou tão feliz que você está buscando sabedoria, que você está aqui no Goal Six, que você parou suas atividades, se você parou ali o seu sono para você buscar mais sabedoria. Eu estou tão feliz com isso. O meu íntimo, diz o autor, exultará quando os seus lábios falarem coisas retas. Sabe? Eu vou colocar o Pedro um dia aqui para tocar para gente, das crianças, algo desse tipo. E eu fico tão feliz ao ver o Pedro, e agora a gente faz o nosso culto de manhã cedo, e o Pedro, ele tá tocando as músicas que a gente vai cantar. Como, por exemplo, ele toca muito, que ele gosta, né? Ele exaltado, ele falou para mim, falou para eu e para Débora, que iria tocar na igreja esse hino. Ele já sabe
vários hinos do Inário e ele vai tocando. Então, o meu coração se exalta, né? Se exulta, fica feliz quando eu vejo o Pedro falando coisas retas, quando eu vejo ele fazendo coisas que engrandece o Senhor e que ele se aplica a fazer. Agora ele aprendeu um negócio de dedilhado no teclado e é tão bonito que ele sai formando várias músicas que vem na cabeça dele e ele vai dedilhando lá. Ele também já fez, compôs uma canção, uma melodia dele mesmo, e eu fico muito feliz ao ver isso acontecer. Sabe, irmãos, não tenhamos inveja dos pecadores. Pelo contrário, preserve no temor do Senhor todo o tempo. Persevere no temor do Senhor todo o tempo. Não deveríamos ficar com inveja daqueles que são pecadores, mas deveríamos preservar. O que ele está dizendo aqui? Cuide da sua vida. Por que você fica cuidando demais da vida dos outros? Porque você só fica assistindo a vida dos outros passar. Você fica no celular só passando a vida. Você fica só assistindo o que os outros produzem, mas você mesmo não está produzindo nada. Você não deveria ficar com inveja dos pecadores. Pelo contrário, você deveria perseverar no temor do Senhor todo o tempo. Mais do que você ficar chateado com aqueles que estão fazendo qualquer coisa de sua vida, você deveria fazer coisas diferentes da sua vida e cuidar da sua vida. É perseverando no temor do Senhor todo o tempo, porque certamente haverá um futuro, diz o autor, e a sua esperança não será frustrada. Olha só como ele declara. Salomão, nessa perícope aqui dos conselhos que ele fala para a gente, Salomão diz que deveríamos cuidar do nosso sentimento, aplicar o nosso sentimento, a vontade. E o próximo alvo seria a sabedoria através dos conselhos que ele dá do coração aqui para os seus súditos. Até mesmo ele fala para crianças: olha, cuidem com as crianças também. Cuidem para que elas tenham ordem, decência, uma regra, corretos, que elas sejam ali disciplinadas. As pessoas, as nossas palavras são carregadas de emoção. Aqui no Brasil, nós temos uma, nós temos uma, algumas escolas chamadas de escolas cívicos militares. E essas escolas cívicos militares, elas estão nos rankings das melhores escolas do país. Elas levam os alunos a estudar mais, elas levam os alunos a serem melhores. Hoje, obviamente, o governo atual tem diminuído e coibido essas aberturas de escolas militares, mas há uma fila enorme para entrar nessas escolas chamadas de escolas cívicos militares. Eu não sei, você que é mais antigo, sempre deve ter conhecido algumas dessas escolas, porque não é de hoje essas escolas, elas são muito antigas. A escola fulano de tal, que é uma escola militar, uma escola cívico-militar, elas têm feito com que as crianças aprendam mais e ganhem mais ali nos rankings. Bem, parece que eles leram Salomão quando eles compreendem que a criança deveria ter disciplina. E uma das coisas que existe dentro dessas salas, dessas escolas, é uma disciplina bem rígida sobre a forma de vestir, sobre os uniformes, sobre a forma de se portar com o professor, sobre a forma de se portar com os alunos. Eles acabam votando, escolhendo pessoas e alunos para cuidar de unidades. Isso gera responsabilidade, gera liderança e gera também ali uma disciplina entre os alunos. Salomão já falava isso, que essa disciplina deveria ter até mesmo para as crianças, como declara o versículo 13. As nossas palavras, elas de fato são carregadas de emoção. Eu posso tanto falar um não, quanto eu posso falar não, irmão, sem problema. Eu acabo gerando uma emoção no tom de voz, a forma que você fala. Por isso, Salomão diz: olha, você tem que modular as suas emoções e a forma que você fala. Falar dentro de casa,
a forma que você fala no trabalho, a forma que você fala com os outros. Bem, a Bíblia declara que a boca fala do que o coração está cheio. Se suas emoções são um turbilhão de emoção, então você vai acabar reverberando isso externamente, porque a boca ela fala do que o coração está cheio. Então você tem que cuidar das suas emoções, dos seus sentimentos, para que você não acabe machucando o outro com palavras. Muitas vezes vemos casais reclamando de dentro de casa, no convívio, a linguagem parece ser uma linguagem muito pesada e machuca uma parte do cônjuge. Para um parece super comum falar desse jeito, mas para o outro, por não ser modulado, acaba machucando. E ele fala isso para os reis, fala: "Rei, cuidado, porque o tom que você fala, o jeito que você fala, você pode colocar o seu reinado à bancarrota. Você deveria modular isso daí." Será que este também não é o seu caso? Que você deveria modular algumas coisas na sua própria vida para que você não maltratasse quem está perto de você? Será que você não está com uma linguagem muito pesada? Será que você não está modulando sua linguagem e por isso você tem pago um preço alto? Bem, a boca fala do que o coração está cheio. Então, encha o seu coração de bondade, encha o seu coração de vida, encha o seu coração de coisas clássicas, de coisas boas, encha o seu coração daquilo que você está vendo. Lembra que as janelas da alma, as janelas do coração são os seus sentidos. Então, coma coisas que vão te melhorar, assista coisas que vão fazer com que a chama do fogo do Senhor se acenda e você tenha mais luz dentro de você. Ouça coisas que vão edificá-lo. Faça coisas que vão fazer com que você cresça, você esteja melhor, você persevere no Senhor de todo o seu tempo, como diz o autor bíblico aqui. Bem, eu concluo aqui declarando, ainda nessa perícope, que esses bons sentimentos que Salomão declara aqui é a esperança de um futuro melhor. Essa esperança de um futuro melhor vai ajudar você a alimentar emoções positivas. Se você começar a ter esperança de um futuro melhor, você vai ter mais atitudes positivas. Há um texto bíblico que diz assim, ó: quando o governante é bom, o povo tem esperança, o povo prospera. Quando o governante é mau, o texto bíblico diz que o povo se esconde. E é um fato de que você deveria ter esperança para o futuro. Estamos em nosso país, estamos enfrentando problemas de diversos lados aqui. Eu sei que na América também não está fácil para vocês, mas essas frentes que a gente está enfrentando é porque os índices econômicos, os índices de esperança do país não estão bons. E as pessoas não conseguem ver uma esperança boa para o futuro. Nós sabemos que por conta da volta de Cristo, o mundo vai se tornar um palco para a volta dele e tudo será muito conturbado. E o mundo está se tornando esse palco para a volta de Cristo. Então as pessoas estão ficando sem tanta esperança, e por isso, quando as pessoas estão ficando sem esperança, nós, cristãos, deveríamos nos levantar e apontar a esperança que o povo está sedento para ter, mas estabelecer a esperança e não coisas terrenas, porque essas coisas terrenas são instáveis, elas fogem muito rápido. Mas olhar a esperança no Senhor, em sua cruz, em sua salvação. Porque colocar esperança num governo, colocar esperança em nossa própria vida, colocar esperança nos nossos recursos, colocar esperança no nosso intelecto é fazer com que nossa vida seja instável, porque tudo isso é muito rápido e passageiro. Então deveríamos colocar a nossa esperança naquilo que não dissolve, naquilo que permanecerá para o fim, naquilo que permanecerá para sempre. A Bíblia diz que nenhum i nem um tio será tirado da minha profecia, da minha palavra. Ou seja, a palavra de Deus vai durar até o fim. Então deveríamos estabelecer nossa vida na palavra do Senhor, que é uma fonte segura. Por isso, Salomão aqui declara que os sentimentos que nós temos, às vezes, são muito fortes, que nós não conseguimos, às vezes, controlar os nossos sentimentos, nem mesmo entender os nossos sentimentos.
Tem gente que não entende por que vive assim. Tem gente que às vezes vai de 0 a 100 em um segundo e fica extremamente chateado. Explode muito fácil. Por isso, a sabedoria vai trazer a você o equilíbrio. Nós estamos propondo que você seja alguém mais equilibrado, que tenha modulagem entre o que você sente e também o que você pensa. Você deveria ter esse equilíbrio. Para que esse equilíbrio, pastor? Para ajudar a você a ter o controle das reações da sua própria vida. Ajudar você a ter o controle de suas ações. Por isso, você deveria ter esse equilíbrio que o autor bíblico declara aqui e controlar seus sentimentos. A sabedoria, ela nos traz esse sentimento. A sabedoria nos trata, ela acaba tratando como se fosse um remédio para as nossas emoções e para o nosso sentimento. Que Deus ajude você. Hoje eu falei só a metade do capítulo aqui, mas eu falei pontos que eu julguei ser essenciais para vocês. Comportamento deveria ser modulado, e é isso que ele fala para os reis, os futuros reis, governantes de Israel, e também ele fala sobre os sentimentos que deveriam ser adequados, que você deveria avaliar os seus próprios sentimentos para que você não acabasse atropelando tudo. Ele diz nos dois momentos que a sabedoria vai tratar os seus sentimentos se são sentimentos loucos. A sabedoria vai tratar o seu comportamento. Por isso, ele coloca como uma solução para sentimentos bons e para atitudes boas, ter sabedoria, porque aí você vai saber lidar com as situações da sua vida. Bem, eu proponho a você mais uma vez que leia o capítulo 23 de Provérbios todos os dias. Se você ler um capítulo por dia durante 5 anos, você vai se tornar mais sábio das pessoas que sentarem à sua mesa. E se você ler Provérbios todos os dias, um capítulo por dia, durante 7 anos, certamente você será a pessoa mais próspera que sentar à sua mesa. Por quê? Porque aplicar os conhecimentos de Salomão que ele obteve como fonte de vida no Senhor, se você aplicar a sabedoria, certamente ela vai trazer dividendos poderosos para você. Que Deus o abençoe, que o Espírito Santo esteja a guiá-lo sempre e que a graça do Senhor esteja no meio de nós. Vamos orar. Vamos,